João, você é um autodidata, né? E eu tô aqui observando como você viaja aí na música, dando esses exemplos, fazendo esses gestos, tirando de esses sons, né, da batida. Você faz uma coisa espetacular. Você sozinho virou foi uma orquestra aqui, né? Então, olha como você é realmente autodidata e vive a música e conhece demais o ritmo Sky e tantos outros. Então vamos falar de você antes de Scanibais, que você falou que tem 10, 11 anos, que surgiu a partir dessa conversa que você teve com a sua namorada, que surgiu o nome Scanibais. Vamos falar de João lá no início, lá do Recôncavo, quando você nasceu, se envolveu com a música, por onde você passou, quais as bandas que você participou, quais os artistas que você fez parte da banda, etc. Vamos falar do João antes da Scanibais, que a sua história é muito importante, hein? Ah, uma das maiores escolas que esse país já teve na música, para o músico, foi as bandas de baile. Você vê que uma das maiores bandas brasileiras que está aí até hoje, que é o Roupa Nova, eles eram banda de baile. Aqueles vocais maravilhosos que os caras gravaram com todos os artistas do Brasil, os caras gravam até hoje com todo mundo. Se você pega, você vai ouvir desde lá de trás, né, quando eles surgiram, eles gravam os vocais de todo mundo, são espetaculares. Então a minha escola, como Luiz Caldas, que veio do baile, né? Eu na época que tocava em baile, Luiz Caldas ainda não tinha ido para carreira solo, os Caldas tocavam nas bandas de baile de lá de Feira de Santana. Sim, sim, sim. Que é um outro músico espetacular que eu amo, que é um sonho gravar uma música com ele nos Canibais. E então eu comecei a estudar música aos 11 para 12 anos na Filarmônica, mas já tinha muita noção. Eu aos 4 anos eu já estava batucando tudo, já tinha noção, fazia minhas baterias de caixa em casa, botava na garagem da casa e ficava batendo. Eu acho que você já batucava, era na barriga da tua mãe, também. Cara. E aí, quando eu via a Filarmônica, eu sempre queria ver, quando eu via a Filarmônica passar, eu queria ir atrás, tá? Aquela coisa toda. E comecei a tocar em banda marcial. E daí, estudando música, eu comecei a tocar em uma banda. A minha primeira banda de baile foi a banda Mente Livre de Muritiba. Aos 13 anos, mas não tocava trompete ainda. Eu estava na Filarmônica ainda estudando, aprendendo partitura. Mas eu já tinha determinado, já tinha comigo a convicção que eu queria tocar, que eu queria ser trompetista, né? E porque eu já tocava corneta nas bandas de baile, nas bandas marciais, né? As bandas de colégio das escolas. Então eu pegava corneta e tinha facilidade de tocar. Muito embora eu acho que corneta é difícil, né? Porque difícil. Não tem, é só embocadura porque e instrumento. O trompete ele é bem diferente do saxofone, do instrumento de bocal. Porque o saxofone, a paleta vibra quando você sopra. Os instrumentos de bocais, você que tem que vibrar, o som tem que sair daqui. Então, aqui que tem que ser. Então é muito mais complexo. O papel que o saxofone faz com a paleta, você tem que fazer exatamente na embocadura. Nos lábios, né? A vibração. E então, aos 13 anos, foi a minha primeira banda de baile que eu toquei, foi Mente Livre, e eu tocava flauta doce. Não era nem flauta transversal. Eu fazia os solos todos com as flauta doce e tocava percussão. Eu era percussionista. Tudo isso você aprendeu sozinho? Pesquisando e buscando com outros músicos, olhando. Porque a gente, na época, era mais difícil do que hoje. Porque a gente não tinha internet. Hoje eu pego o celular aqui, boto estudo tal para trompete. Aparece milhões. Milhões, é verdade. Entendeu? Então você tem tudo, é muito mais fácil hoje. E naquela época era mais complicado, a gente tinha que ficar no rádio com aqueles toca-disco com o gravador e na FM, para quando eu pintasse a música, então, tomara que o cara não fale na introdução da música, né?
Para ver se você pegava a música para poder tirar, aquela coisa toda. Então, aos 13, foi o meu primeiro cachê profissional, foi aos 13. Então, esse ano eu estou fazendo 43 anos, eu faço 56, 43 anos de carreira profissional. Que eu me lembro que quando eu recebi meu primeiro cachê, eu comprei uma bicicleta. Você morava nessa em Cachoeira? Em Muritiba. Muritiba, é perto ali, É, né? é. Certo? Então eu comprei uma bicicleta, uma BMX. Meu pai não tinha condição de me dar uma bicicleta e eu disse, pô, vou comprar uma bicicleta para mim. Então eu fiquei super feliz, peguei o cachê e comprei uma bicicleta. Então eu continuei ali, bem te livre. Então daí eu passei por várias bandas de baile. Toquei com o Norberto, toquei com a Banda Oliveira, que até hoje a Banda Oliveira está em evidência, só que com um outro projeto, que eu já toco com ele já nesse projeto há um bom tempo, que é do Tito Oliveira, né? Você deve ter pego algum baile com a Banda Oliveira, não? De Castro Alves, é uma banda maravilhosa, lá décadas atrás. Pode ser que você não lembra. Essa é da época de Big. Big que é dessa época. Aí, mas claro que eu já ouvi e falar agora o Tito fez um projeto que acompanha em feiras literárias. Começou com um projeto em Castro Alves, agora acompanha vários artistas nacionais. Já são quase 50 artistas, entre Elba Ramalho, Margarete, Carlinhos Brau, Diogo Nogueira, Maria Gadu, né, Sandra de Sá, toda essa galera. Até há 15 dias a gente tocou com Sandra de Sá e Maria Gadu. E como é que foi que João foi para a vitrine e começou a alçar novos voos, participar de shows com bandas existentes? Aí, bom, lá na década de 80, a banda de baile, e foi quando começou o Edson Gomes, quando o Edson Gomes, porque Edson Gomes era chamado de Tim Maia, né, em Cachoeira. Ele já cantava as coisas dele, gostava de cantar as músicas de Tim Maia, todo mundo dizia, Tim Maia, Tim Maia. E aí depois ele gravou o primeiro disco. Quando ele gravou o primeiro disco, mais ou menos 87, por aí, ele me via tocando. Eu tocava muito em Cachoeira, né, na banda de baile, nessa banda Mente Livre lá. E ele ficava sempre me observando. Um dia ele me chamou. Quando ele gravou o primeiro disco dele, ele me chamou para ir para a banda dele, para tocar trompete. Isso 87 para 88. E eu aproveitei para vir estudar na UFBA, fazer um curso básico para estudar trompete, algumas técnicas. E eu disse, Edson, eu não tenho onde morar em Salvador. Ele disse, não, você fica em minha casa, você fica lá. Então eu aproveitei a oportunidade, vim tocar com ele e fiquei na casa dele. Eu fiquei na casa dele e fui estudar na UFBA. Então, daí, depois desse processo, é que vem por eu tocar bateria com ele. Porque eu gravei 2 discos com ele tocando bateria. Você já passou do trompete, a flauta, doce, percussão. Agora já tá na batera. Aí eu tocando com o Edson trompete, era só eu de trompete. Eu me lembro que a primeira vez que toquei com o Edson foi no Troféu Caymmi, quando o Troféu Caymmi era muito badalado, no Teatro Iemanjá. Foi quando apareceu a Marisa Monte, o primeiro sucesso de Marisa Monte, que é ela que fez o show. E Edson ganhou o Troféu Caymmi com uma música, Eu Sou Rasta, o nome da música. Eu sou rasta da costa da África, uma música linda. E aí eu toquei com ele, pronto. Aí fiquei tocando na banda dele. Um dia a gente ia tocar em Juazeiro da Bahia. Era sexta, sábado e domingo, então a gente ia sair daqui às 6 da manhã. Quando a gente entrou no ônibus, quando a gente estava lá no ônibus, e aí o baterista que tocava com ele, o Jair, de lá de Maragogipe, estava no fundo do ônibus lá, sentado com a namorada. Aí Edson entrou no ônibus, disse, olha, ela não vai não. Ela não vai não. Cortou barato do cara. E o Nego Vieira, que era o diretor musical, tocava contrabaixo. Ainda estava no primeiro disco, o Sistema do Vampiro, né? Esse sistema é um vampiro. Sim. E aí Edson já estava começando a estourar, então eram 3 shows de Juazeiro. E aí, tá bom, mestre, ela não pode ir. Eu também não vou. Se picou com a mulher. Sobrou pra quem a batera? Aí Edson, Nego, quem que a gente chama agora pra tocar bateria? Aí Nego fez, bote teoria pra tocar bateria que ele toca. Aí Nego disse, porra, bicho, nunca vi teoria tocando bateria. Senão ele toca. Mas por que Nego, como diretor musical, me falou coisas pra eu tocar bateria? Por quê?
estava naquele processo da banda Estúdio 5. Foi de onde veio todo esse processo do reggae, de cachoeira, tudo isso. Aí Edson Gomes também estava envolvido em todo esse processo, né? A elaboração dos arranjos naquela época, tudo com o Nego Vieira, esse pessoal todo, Jair Soares, que é o baterista, né? E toda essa galera. O Cine Calmon também já estava iniciando também na música, nesse tempo, já estava tocando. Tinha o Marco Oliveira, o baixista de lá de Cachoeira, que toca na minha banda, que é um grande músico, espetacular. E aí, o Jair também faltava muitos ensaios, ali no 53, na Federação. Federação. Por sinal, antes de eu ir para o 53... Então, o Jair era indisciplinado, né? Quando eu conheci o 53, há mais ou menos 17 para 18 anos, aí depois eu soube nas histórias que, porque ele já morava lá há tempo, o Nego, quem aparecia sempre lá era o Raul Seixas. Olha só, o Raulzito tá em todo. O Raulzito aparecia lá, já conhecia a galera, gostava do som da galera, depois ele chegava lá de virotaço, e aí todo vestido de preto e ia pra casa da galera tocar também, ficava por lá. Eu não cheguei a pegar essa época. Ele já era Raul Seixas ou ainda era Raulzito dos Seus Panteras nessa época? Eu acho que era Raulzito dos Seus Panteras, parece. Com Carleba, assim, com essa galera. Exatamente. Tio do Gama. Então, eu aí assumi a bateria, né, na Estúdio 5, já ia lá no 53, aí faltavam os ensaios, você mandava lá para Maragogipe, aí eu já tocava. Já mandava bem na bateria. E aí eu já tinha noção, aí ficava passando as coisas, eu já estudava. E a banda Estúdio 5, aí depois que eu vou te dizer por que veio o Scanibais lá na frente. A banda Estúdio 5 tocava muito ska, composições autorais, mas que tinha muito ska. Muito nessa levada do ska. Sim. Muita coisa assim. Então eu já vim, já tinha uma certa noção. E aí quando o Edson... O Nego falou, bote teoria, e aí disse, tá, tudo bem. Aí alugou uma bateria lá e eu fiz os 3 shows. Quando eu cheguei de viagem, que a gente entrou em casa, a Edson fez assim, teoria, me consiga um trompetista e você vai ficar tocando bateria. Aí você gostou da ideia? Eu também gostava da bateria. Aí eu comecei a comer o instrumento. Aí eu comecei a estudar mais bateria do que trompete. Eu ia pra UFBA para fazer os exercícios, as coisas. Mas durante o dia era só bateria. E o Jair foi meu professor. O Jair me passou muitas coisas de bateria. E logo em seguida veio o segundo disco de Edson, o Recôncavo, que eu acho um disco espetacular. E eu estava muito bem tocando bateria. Estudei muito. Aí depois desse disco eu saí da banda de Edson, mais ou menos, para fazer justamente a banda de baile em Muritiba com o dentista Arlindo, que se chamava Garganta Inflamada. Garganta Inflamada. Garganta Inflamada. Mas por que esse nome? Esse nome foi que gerou a curiosidade e a banda estourou. Eu, como já era queria a minha coisa muito perfeitinha, eu era o diretor musical, né? E Arlindo tinha grana para bancar, então eu escolhi os melhores equipamentos, escolhi os músicos e a gente fez uma banda incrível. A banda Essa época era quando, teoria? Era aí 88? já foi final da década de 80. Foi em 89 quando eu saí da banda de Edson para fazer a Garganta Inflamada. Foi nessa época que vocês fizeram um ensaio fotográfico, não tinha as redes sociais na época, e esse ensaio fotográfico, com toda essa sua banda, viralizou de um jeito entre os jovens que vocês ficaram reconhecidos muito. Foi a partir daí, com essa versão da banda, esse ensaio fotográfico que vocês fizeram, que explodiu, que nem existia essa coisa de viralizar, mas... Dos Canibais ou... Antes dos Canibais, não antes com Edson Gomes. Não, essa banda que você fez junto... A partir, depois do Edson, não foi? Não? A Garganta Inflamada. A Garganta Inflamada. A Garganta Inflamada. Não foi essa banda que fez um ensaio que viralizou e todo mundo ficou conhecendo? Foi, exatamente. Então, eu fiz essa banda lá em Muritiba com o dentista e fiquei até 2004. Né? Não, fiquei até 94. Era que tinha Haroldo, Alcione, Raimundo Ataíde, essa galera? Exatamente. Aí era a banda... Aí você já tá falando... Eu vou chegar lá. Quando acabou a Estúdio 5, aí foi feito a banda Remanescentes do Paraguaçu.
é que tá com essa galera essa aqui. Né? galera aí. O Haroldo, Alcione, o Raimundo, a Thaíde, exatamente. Augusto Conceição. Augusto Conceição passou por lá, o maestro Evanailton Bispo, que faleceu há 2 anos atrás, que era o arranjador dos Canibais. Entendi. Né? Que eu gosto de falar em Ito aqui, que para quem não conhece Ito, eu só digo, eu chamava ele do Quincy Jones da Bahia. Basta você ouvir aquele arranjo do Olodum, porque os melhores arranjos do Olodum é de Evanailton Bispo. Ele tocava com Jerônimo também, o saxofonista. Que legal, rapaz. Quando você ouve Ô Rosa, ô Rosa, olha que você isso é muito lindo, isso é coisa de mestre. Você fazer uma coisa tão linda assim. E os melhores arranjos de Olodum é de Ito Bispo. Ito Bispo é o meu irmão querido que eu amo, como o maestro Letieres Leite, né? Que eu sou da Orquestra Rompilés desde a fundação da orquestra em 2006. Então sinto uma saudade desses 2 maestros assim, que me emociona bastante quando eu falo deles, porque nada será como antes. Depois deles, principalmente do maestro Letieres, nada vai ser como antes, porque mas o legado do cara tá aí, o né? legado dele tá aí, ele é e essa emoção que causa em você e todas as pessoas sensíveis à música e que se passaram aí por ele, com ele, através dele, é muito natural essa emoção, é muito transcendente, é muito legal. Eu aprendi muito com ele. Aí o Sobrinho convida, novidade e informação pra melhorar sua